Olá, hoje é 7 de abril e o título desse vídeo é Não Mate o Carteiro. Por que eu escolhi esse título? Porque tem uma lenda do Gengis Khan que dizia que toda vez que ele recebia uma mensagem ruim, ele não titubeava, ele mandava imediatamente matar o carteiro. Então, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Quando nos vem uma notícia um pouco desagradável, a gente tem vontade de matar o carteiro ao invés de enfrentar a situação? O nosso Estado democrático de direito, ele é um sistema institucional onde os governantes têm a obrigação de respeitar a Constituição e as leis. Será que o STF pode desrespeitar as leis ou as decisões do presidente ou do parlamento? Será que eles podem derrubar os direitos fundamentais do cidadão ou censurar a imprensa? Né? Será que estamos vivenciando exatamente isso? Bom, eu digo isso porque essa reforma da Previdência, ela pode chegar lá, mais adiante, lá no STF, e ser anulada ou alterada. Isso tudo pode acontecer. Então, nos últimos anos, muitos brasileiros conservadores já tiveram que abandonar o Brasil, ou por causa do desemprego, ou por causa das ameaças dos comunistas, dos petistas. E, claro, o país estava quebrado, está quebrado, e as pessoas têm que buscar outro meio de sobrevivência fora daqui. Foram centenas de pessoas, desde 1990, o próprio Olavo de Carvalho foi um deles, e mais recentemente muitos empresários, jornalistas, médicos, professores e até youtubers como o Sandro Rocha, o Diego Casagrande, o Paulo Pavese e tantas centenas de outros. Né? Então nós temos que reconhecer e defender aquele militar, né? Aquele general, entre aspas, né? Que enfrentou toda a esquerdalha do país sozinho, desde os tempos de deputado, de peito aberto, de cara a cara, levou facadas, teve sua reputação e sua honra denegrida 24 horas por dia, foi processado, agredido, cuspido, execrado. E temos, então, a obrigação moral de defendê-lo e protegê-los, porque muitos desses que estão ao seu lado parece que eles não estão muito afinados com o discurso do presidente. Nós temos a obrigação de defendê-lo. Ele é a nossa única salvação. O PT e seus aliados só não venceram as eleições porque o professor Olavo de Carvalho ele pavimentou o caminho, ele nos mostrou a verdade sobre esses comunistas, as intenções que eles tinham de tornar o Brasil uma Cuba, uma Venezuela, ou uma coisa muito pior. E ser general não é uma coisa fácil. Né? São muitos anos de academia, de estudo, é preciso muita coragem, muita cultura, e é preciso falar grosso também e encarar as pessoas, enfrentar o inimigo da pátria, dizer cara a cara as verdades que têm que ser ditas, como faziam aqueles grandes generais do passado. Se a pessoa se recusar, ou se a pessoa se esconder, se ela não ocupar espaço, ela está abrindo espaço para a esquerda vir para cima. Hoje, graças às redes sociais, o povo começou a acordar, né? Os generais foram aparecendo devagarinho, foram saindo detrás dos birôs, principalmente os da reserva, e aí começaram a opinar, começaram a participar da vida política. Mas, durante a comissão da verdade, todos eles ficaram caladinhos, né? Agora, por favor, né? Vamos fazer o favor de respeitar aqueles que fizeram o sacrifício da própria vida, que deram a cara a tapa, e quando todos estavam lá escondidos, quietinhos, debaixo da mesa. Vamos respeitar o Olavo de Carvalho, vamos respeitar o nosso capitão Bolsonaro. Não façam como fizeram com o Coronel Ustra. O Coronel Ustra, ele foi massacrado, a vida dele foi destruída, dele e da esposa, por ocasião da Comissão da Verdade. Ele foi até condenado por um crime que não tinha prova nenhuma, disseram que ele torturava os guerrilheiros, não tem prova nenhuma, ele foi condenado com base de um blog do PT, do Viamundo, aquele, e ele foi condenado, execrado, a esposa dele até hoje tem que viver escondida, não pode sair em público, tudo por causa da esquerda. E quem é que defendeu ela? Ninguém. Então, desde 1991, quando Bolsonaro chegou lá na Câmara dos Deputados, ele já começou a enfrentar de frente a esquerda, juntamente com o Olavo de Carvalho, que escrevia sobre as pautas comunistas e a infiltração dos comunistas nas universidades, no parlamento, no governo, em tudo que era lugar, inclusive o gramscismo. Né? E ele foi o primeiro a falar sobre o Foro de São Paulo. Né? Os generais sabiam disso, mas nunca ninguém deu um pio.
Então nós elegemos um governo de direita, né, e que tem a obrigação de trocar essa ideologia dominante, né, que tem hegemonia no país, por outra conservadora de acordo com a nossa índole do povo brasileiro. Nós somos um povo de direita, nós somos um povo conservador, não somos comunista nem esquerdista. Por uma questão de sobrevivência, então nós temos que derrotar esse aparelhamento da esquerda, e tanto na área da educacional, na área da economia, na área da justiça, e que isso foi um dos pilares básicos, né, da eleição do Bolsonaro. Era derrotar a esquerda, era isso que a gente queria. E aqueles que são contra, ou que desautorizam as pautas do presidente eleito, ou que não estão ao lado do povo, ou daqueles não estão ao lado dos eleitores do Bolsonaro, eu aconselho que essa gente tem que pedir para sair. Eles estão ao lado como no petismo. Né? Governar não é ser um tecnocrata lá e não falar em política. Se não praticar política, vai abrir espaço para a esquerda, como aconteceu na Revolução de 64. Os militares só foram tecnocratas, escolhiam técnicos e não participavam da política, e deixaram os comunistas se infiltrar com o marxismo cultural em todos os órgãos do governo. Olavo de Carvalho foi o único filósofo que abriu os nossos olhos, que denunciou esse Foro de São Paulo, que denunciou os narcoditaduras do Hugo Chávez, do Fidel Castro, do Evo Morales, as falcatruas do Lula com o PT, e alinhados com toda a esquerda do mundo e da América Latina. Nenhum general teve coragem de dar um pio sobre isso. Esse livro aqui, O Eixo do Mal, que está na internet, foi escrito por um comunista, um cara que viveu a guerrilha e sabe disso. Então, quem leu isso aqui, ou quem lê, está bem orientado, sabe do que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo, né? Agora vem um general falando em disciplinar a mídia, desconhece que o maior pilar da democracia é justamente a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. O STF tentou censurar um site aí do antagonista e o povo se revoltou. Não se pode calar a boca do povo, ou então não vão virar uma tropa de gado, vão fazer o que querem conosco. Todo mundo sabia, durante 16 anos, da roubalheira que o PT fez no país, a corrupção. Mas a imprensa conivente nunca falou uma vírgula sobre isso. Ela foi toda cooptada, paga ou subordinada a uma agenda do partido. E hoje não temos mais o Lula, a Dilma, o Franklin Martins no poder. Nós não queremos esse marco regulatório de internet, não queremos censura, nós não queremos opinião de PSOL, de PT. A mídia não foi democratizada, entre aspas, como queria o Lula. Democratizado para eles significa controlado, silenciado ou censurado. A palavra democratizar deles tem outro sentido. As pessoas têm que entender isso. Tem um vídeo aqui do Ítalo do Terça Livre, que ele foi muito enfático nessa parte aqui. Ó. Vejam só o que ele disse. A rede social seja disciplinada. Meu filho, General Santos Cruz, meu querido, você só está no posto que você está justamente porque não conseguiram nos disciplinar. Justamente porque nós somos livres. Justamente porque nós somos livres. Você está no posto que você está. Porque eu posso falar o que eu quero, porque o Alan pode falar o que quer, porque o Jair Bolsonaro fala o que quer, porque o Olavo fala o que quer. Então, antes de vir com conversa de nós temos que disciplinar, como se ele fosse disciplinador, discipline-se a você mesmo. Nós é que temos que te disciplinar, seu general moleque. E fala isso mesmo, Santos Cruz, você é um general moleque. Você não tem disciplina. Você não sabe respeitar quem te pôs no lugar que você está. Você não sabe respeitar. Você, Mourão e toda essa caterva que está te apoiando. Vocês não têm disciplina. Então honrem a farda que vocês usam. Saibam respeitar quem é superior a vocês. O povo é superior a vocês. Vocês foram eleitos em 2018 para fazer tudo o que vocês não estão fazendo agora. Tenham consciência, tenham vergonha na cara e honrem a farda que vocês têm. Não eles buscam vocês. Então, dito isso, o nosso foco agora tem que ser torcer pela aprovação da reforma da Previdência, senão o Brasil quebra. Vai quebrar, não vai ter dinheiro para ninguém, nem aposentado, nem pensionista, ninguém vai receber nada e não sei o que vai ser de nós.
Porém, se a gente não se impor, não falar grosso, não enfrentar a esquerda, a coisa vai ficar desse jeito, como eu acabei de falar. Daqui para frente, então, tudo pode acontecer. Lá o STF pode alterar a reforma, pode vetar, né? E para favorecer o pessoal do crime político organizado e tudo mais. E nós não chegamos até aqui para ficar de braço cruzado. Não podemos recuar agora. Veja o que aconteceu agora com aquela juíza de primeiro grau que tinha vetado deu uma sentença contrária àquele buffet do STF lá. Imediatamente um tribunal lá da primeira região já cassou a sentença da juíza. Viram como é que funciona? Então o pessoal fica alegre só uns minutinhos, dali a pouco já fica triste de novo, porque nada vai acontecer. E as lagostas e os vinhos importados vão ser servidos para as suas excelências. Então, isso a gente não quer. Tem gente morrendo de fome aí. Quer tomar vinho importado, quer comer lagosta, vai comer na tua casa, vai comer no restaurante. Nunca no serviço, nunca lá no sei lá onde é que seja, quem quer que seja. Bom, pessoal, por favor, se inscrevam no meu canal, César Ramos, do YouTube, né, para poder tentar fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. O YouTube não deixa, ele censura, ele veta, mas a gente continua esperneando, né? Vamos ver até onde é que vai isso. Obrigado a todos.